Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. Em 3 de fevereiro de 1998, portanto 23 anos atrás, Teresópolis perdia dois ícones do esporte local, Mozart Catão e Alexandre Oliveira. Eles morreram quando tentavam escalar a face sul do Monte Aconcagua, na Argentina, com 6.959 metros de altitude, a montanha mais alta da América do Sul. Também faleceu nessa empreitada Otton Leonardos, um montanhista brasiliense e que tinha casa e relações com Teresópolis. Mozart Catão é considerado um dos principais montanhistas do Brasil. Junto com o paranaense Valdemar Niklevics, ele participou da primeira excursão brasileira ao teto do mundo, ao Everest, com 8.848 metros de altitude em maio de 1995. Depois que Catão e Niklevics chegaram ao Everest, o Brasil passou a olhar de maneira diferente para as grandes montanhas, para as montanhas acima de 8.000 metros de altitude. Depois dessa empreitada, o Mozart teve uma rixa com Valdemar e iniciou outros projetos aí em várias partes do mundo, como, por exemplo, escalar todas as montanhas acima de 8.000, os principais 8.000 do mundo inteiro. O Mozart, ele é, junto com o Niklevics, referência por conta desse feito, de ter sido a dupla, foi a primeira dupla brasileira a pisar no teto do Everest, e o Mozart, por conta disso, entrou no livro dos recordes. Além disso, ele tem outras duas passagens no livro dos recordes, do Guinness Book, pelo feito lá no Everest, em 1995, por ter subido a Aconcagua com uma bicicleta. Inclusive nessa foto ele está na Pedra da Tartaruga fazendo um treinamento para isso. Ele subiu a Aconcagua carregando uma bicicleta e desceu a Aconcagua com essa bicicleta, e também fez a ascensão mais rápida do Monte Kilimanjaro na África. Essa imagem mostra um evento realizado na loja Topspin 4 anos atrás em homenagem ao Mozart. A loja inaugurou uma sala de fotografias destacando os grandes feitos de Mozart Catão, e ali no centro da imagem Carlos Santalena, que é o brasileiro mais jovem, foi o brasileiro mais jovem a escalar o Everest, e esteve aqui em Teresópolis fazendo uma palestra quando fez questão de enaltecer os feitos do teresopolitano, lembrando que até hoje ele é referência no esporte no Brasil. Nessa história, Alexandre Oliveira também tem grande importância. Muita gente fala do Mozart, logicamente o Mozart foi o principal escalador de Teresópolis pelo feito do Everest, por ter sido o primeiro brasileiro a pisar no Everest, junto com o Niklevics, mas junto com ele no Aconcagua, 3 anos depois, nessa escalada que acabou culminando com sua morte, estava Alexandre de Oliveira, morador da Barra do Imbuí, filho da Neuza Oliveira, irmão do Felipe, tá aí a mãe do Alexandre, Neuza. Inclusive nessa imagem, ela foi de uma reportagem feita aqui no Jornal Diário, quando ela reclamava que esse banner destacando o Alexandre havia desaparecido do Museu do Esporte. E o Alexandre era um jovem escalador, 25 anos, mas já era referência no esporte em Teresópolis e se destacava em todo o Brasil por grandes feitos, inclusive começava a se destacar em alta montanha. O Alexandre Oliveira era conhecido como Ice Wall, paredão de gelo, inclusive criou uma marca de montanhismo com esse nome, e dizem os montanhistas da época, Leandro Nobre, entre outros, que conviveram com Alexandre, com Mozart, que o Alexandre teria um futuro enorme na escalada brasileira, no montanhismo brasileiro, não tivesse sido vítima fatal desse esporte. O jovem Alexandre Oliveira, assim como o Mozart, eles são homenageados hoje em 2 pontos aqui da cidade. Primeiro, no Parque Nacional, a trilha Mozart Catão, que leva até o Mirante Alexandre Oliveira, lá no parque. Tem uma fonte no meio do caminho também, chamada Fonte Otton Leonardos, e a Praça de Esportes Radicais, ela tem o nome do Alexandre Oliveira. Hoje algumas pessoas frequentam esses espaços e desconhecem quem são essas pessoas. No ano passado, houve um internauta que até questionou lá na página do Jornal Diário, mais uma vez falando desse Mozart Catão, não tem outro montanhista? Lógico, temos outros montanhistas em Teresópolis, no Brasil,
pessoas se destacando, levando o nome do nosso município, que é a capital nacional do montanhismo. Saíram daqui os conquistadores do dedo de Deus, mas o Mozart ele é e sempre será, ele já era uma referência naquela época e sempre será uma referência no esporte, né? Primeiro brasileiro a pisar no teto do mundo, foi citado 3 vezes no Guinness Book, além de iniciar hoje muitos escaladores profissionais e outros atletas têm patrocínios, grandes patrocínios, e o Mozart naquela época, quando nem se falava nisso, nem se tentava, ele conseguiu um patrocínio da Petrobras, aí, e outros grandes nomes, foi manejado pelo presidente da época, o Fernando Henrique, ou seja, Mozart Catão deve ser lembrado sempre, não pode ser esquecido, assim como o jovem Alexandre Oliveira. Então, quando você frequentar algum atrativo turístico e ver esses 2 nomes, não deixe de dar uma pesquisada, porque eles fazem parte da história do esporte teresopolitano e também do nosso país. Na edição anterior do boletim, falamos de uma cabeça d'água registrada em Guapimirim, e mostramos ela chegando já no município vizinho, no Rio Soberbo, uma área bem larga, onde os moradores já estão, entre aspas, acostumados a avistar esse tipo de fenômeno. E na ocasião falei aqui que naquele local específico é mais fácil a pessoa se orientar, fugir da cabeça d'água, né, desse grande volume d'água que vem do alto da serra e vai descendo pelos rios aí, principalmente os que descem aí da Serra dos Olgos em direção ao Guapimirim, e falei que em casos de áreas remotas, mais fechadas, a situação fica ainda mais complicada, porque o esquema de sinalização é um pouco mais deficitário, né? Em alguns pontos tem alerta, mas outros não, e também é mais difícil você enxergar o problema vindo, né? O fenômeno natural vindo. Aí, hoje, conseguimos um vídeo feito pelo Daniel Queiroz, aqui de Teresópolis, dessa mesma cabeça d'água, mas na Barreira, na Cachoeira da Barreira, em Guapimirim. Olha só que diferença, e se o banhista aí não estiver atento, o que pode acontecer? Cachoeira, né? Aí um volume normal, tranquilo. O Daniel, ele ouviu o alerta aí para deixar a cachoeira, se afastou, foi para um local seguro e começou a registrar aí, e mostrando que rapidamente, olha só como muda o cenário rapidamente, se a pessoa estiver desatenta ali se refrescando, não haverá tempo para correr para uma margem, né? Ela pode ficar presa, pode ser arrastada pela força da água, então fica aí mais um registro, né? Mais um flagrante. Essa temporada, aliás, foram várias cabeças d'água aqui na Serra dos Órgãos, algumas aqui para o lado de Teresópolis, para o Paquequer, e a maioria em direção a Guapimirim, pelo Rio Soberbo, principalmente. Então fica aí o registro do Daniel Queiroz, aqui de Teresópolis, como mais um alerta para você que nesse verão aí procurar as cachoeiras, você fique atento para evitar ser surpreendido por esse fenômeno da natureza. A Guarda Civil Municipal deu início nesta quarta-feira a uma nova operação para desobstrução de calçadas, alertando motoristas para evitarem deixar veículos nesses locais. O trabalho começou na Rua Doutor Oliveira, na Barra do Imbuí, onde a GCM instalou placas indicando que é proibido parar e estacionar no trecho da Doutor Oliveira, entre a Praça Maria Corina e a Escola Lar de Isabel, onde estacionamento irregular de veículos dificulta tanto a passagem dos pedestres como tumultua o tráfego. A Guarda Municipal lembra que essa é uma das principais vias de acesso ao bairro, é bastante movimentada e o trânsito tem ficado complicado, né? Veículos de grande porte, pedestres, e a Guarda Civil sempre faz outro alerta, né? Logicamente, a corporação tem um bom senso na hora de agir. O Código de Trânsito, claro, não prevê nenhuma medida que você pode parar em locais onde não há movimentação. Porém, a Guarda tem um bom senso. Nos bairros mais afastados, nos locais onde não há movimentação de veículos ou pedestres, a Guarda não vai lá notificar ou multar o veículo ou impedir que se estacione. Agora, em ruas como, por exemplo, a Doutor Oliveira, grande fluxo de pessoas nas calçadas, grande fluxo de veículos de grande porte, ônibus, caminhões, ou seja, esse é um dos locais onde essa regra de trânsito deve ser respeitada, né? Porque não há espaço, né? É uma rua muito estreita lá, quando fizeram essa organização da Rua Doutor Oliveira, lá atrás deveriam ter pensado em uma rua mais ampla, deixando um recuo nas calçadas, mas como isso não foi feito e a cidade cresceu,
o resultado é esse. Então cabe o bom senso nesse local específico de evitar aí deixar veículos. Em janeiro, a Guarda Civil Municipal fez um grande volume de atendimentos e divulgou um balanço. Foram 2.830 ocorrências, atendimentos realizados pela GCM somente no mês de janeiro. Estão aí as principais ações, as principais ocorrências da Guarda Civil Municipal no primeiro mês do ano. Ali nos 3 primeiros tópicos estão casos relacionados a multas. Em janeiro, a corporação aplicou 1.133 multas, 1.133 infrações de trânsito registradas em Teresópolis. A maior parte dela, a gente volta até o assunto anterior, foi em relação ao estacionamento proibido. 580 multas por estacionamento proibido. E olha outro número interessante que deve ser levado em conta. 49 multas por avanço de sinal. 49 flagrantes, situações onde a guarda flagrou motoristas avançando o sinal. Essa situação, infelizmente, se agravou durante a pandemia. Muita gente, naquele momento que a cidade ficou mais vazia por conta do lockdown, muita gente passou a não respeitar as regras de trânsito e a gente percebe que algumas pessoas que tinham a liberdade, entre aspas, de agir nessa época com menos fluxo, continuam dessa maneira. A Guarda também pontua ali várias ações realizadas no período, como, por exemplo, auxílio à Polícia Militar, auxílio ao Detran, auxílio ao Corpo de Bombeiros e encaminhamento de veículos para o depósito, alguns desses de carros parados em locais proibidos. 27 veículos foram levados para o depósito no mês de janeiro, somente em janeiro, quase um por dia, por conta de irregularidades aí no trânsito. E além desses 27, outros estavam abandonados em via pública e foram encaminhados para o depósito público municipal. Mudança na Câmara de Vereadores. O prefeito Vinícius Clausen anunciou nesta quarta-feira a entrada de José Carlos da Estufa como secretário de Agricultura, ou seja, o vereador eleito pelo interior do município deixou a sua vaga na Câmara e foi assumir uma secretaria no governo municipal. Com isso, entra o Tenente Jaime, primeiro suplente. Quem explica essa mudança é o repórter Marcos Wagner. E mais uma mudança na formação da Câmara de Vereadores de Teresópolis está confirmada, mesmo antes do início dos trabalhos legislativos. Desta vez, a mudança é na saída do vereador José Carlos da Estufa, que vai mais uma vez ocupar o cargo de secretário de Agricultura de Teresópolis, convidado pelo prefeito Vinícius Clausen. Inclusive, na manhã desta quarta-feira, ele já foi apresentado aos funcionários da secretaria em Albuquerque, lá no Parque de Exposições, onde fica a sede da secretaria, com a presença do Vinícius Clausen, onde houve um café da manhã com os servidores. E também, com isso, a entrada do José Carlos da Estufa faz com que uma ocasião política muito favorável a um aliado do prefeito Vinícius Clausen aconteça, já que o Tenente Jaime, que era o chefe do governo na Câmara na última eleição, era suplente, ele que ficou atrás do José Carlos da Estufa nessa eleição, no PSC. O Estufa fez 1.100 votos, Tenente Jaime 835. Com isso, com a saída do Estufa para a Secretaria de Agricultura, entra o Tenente Jaime no seu lugar para compor a Câmara de Vereadores. Está confirmada, então, esta mudança para essa composição. A outra mudança anterior tinha sido mesmo por conta da morte do Ademir Enfermeiro, em que entrou a Márcia Valentim em seu lugar. Marcos Wagner para Diário TV. Apesar das dificuldades geradas pela pandemia, o Brasil registrou em 2020 um recorde na abertura de empresas. Em 2020, foram abertas 3.359.750 empresas, um recorde histórico de acordo com o Ministério da Economia, aumento de 6% em relação ao ano anterior. No mesmo período, foram fechadas 1.044.696 empresas, queda de 11,3% quando comparado com 2019. O governo federal tem trabalhado em políticas públicas que visam fomentar o ambiente de negócios no Brasil. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte oferece também linhas de crédito para que esses pequenos negócios
possam obter capital de giro em tempos de pandemia do coronavírus. O programa atendeu cerca de 500 mil empresas, com liberação de mais de 37 bilhões de reais de recursos, desde que foi criado em junho do ano passado. Segundo o Ministério da Economia, o empenho dos órgãos federais, estaduais e municipais na implantação de melhorias tornou o ambiente de negócios mais dinâmico no país. Tanto que o tempo de análise dos pedidos de abertura de novos negócios caiu consideravelmente em 2020. Segundo o levantamento, o tempo médio para abertura de uma empresa no Brasil é de 2 dias e 13 horas. De modo geral, a mensagem mais forte é que a cada quadrimestre, um estado diferente se destaca. Neste quadrimestre foi o estado do Paraná, em outros quadrimestres nós tivemos Goiás como um dos estados que teve uma grande melhora. E a Bahia, embora esteja em último ainda, ela reduziu em mais de 2/3 a distância que ela tinha para a média das demais capitais e dos demais estados. Falando em recorde, Teresópolis apresentou novamente números surpreendentes em relação aos casos de coronavírus. Foram 204 ocorrências em um único dia. Está aí o painel Covid com dados da Secretaria Municipal de Saúde, divulgados através do Gabinete de Crise, indicando que nesta terça-feira, dia 3, 214 casos foram registrados. Aliás, um novo recorde acabou entrando já o desta quarta-feira, né? Foram 204 na terça e agora mais 214 novos casos em Teresópolis, 2 dias seguidos, registrando mais de 200 casos em um único dia. Reflexo de como tem agido boa parte da população aí nos últimos dias, né? Desde dezembro para cá, a gente não tem registrado uma queda, sempre a linha vai subindo, né? E nessas semanas aí de meados de janeiro para cá, a situação só se complica no município. 2 dias seguidos registrando mais de 200 casos, tá aí 204 um dia, no outro 214. Com isso, Teresópolis já passa de 17 mil casos do novo coronavírus. Desses aí, 4.302 ativos. Olha só, sempre recorde, né? Parece notícia repetida, mas não é. Todo dia a gente bate um recorde relacionado à Covid-19 no município. Em casos ativos, em novos casos. E a situação, infelizmente, parece não melhorar por conta da maneira que o teresopolitano, pelo menos boa parte do teresopolitano, tem agido. E detalhe, olha só ali de novo o painel Covid mostrando aquele marcador ali em relação ao número de leitos, né? A prefeitura conseguiu aí nos últimos dias mais 10 leitos e olha só, já começa a subir de novo, quase encostando novamente, 34 de 41, isso leitos de UTI. Outra preocupação em relação ao número de óbitos, já são 335 mortes em consequência da doença em Teresópolis. A Procuradora de Justiça, Soraya Gaia, que por muito tempo foi promotora aqui em Teresópolis, acabou infectada pela Covid-19. Ela divulgou essa imagem nas redes sociais, mostrando que já está em plena recuperação, né? Ela comemora a recuperação da Covid-19 e diz que já está conseguindo carregar sacolas leves e diminuindo o cansaço ao subir escadas. E a Soraya diz ainda, só comemoração a cada dia que passa e agradecimento a Deus, minha família e amigos. A Soraya Gaia, quando promotora aqui em Teresópolis, era bastante ativa aí na cidade, ainda tem casa por aqui, mas hoje é procuradora de justiça e ela tem divulgado aí diariamente relatos aí da sua recuperação após infecção pela Covid-19. Quando eu mostrei o painel agora há pouquinho, falei que já são 335 óbitos, 335 pessoas que tiveram a vida interrompida por conta da doença. E nesta quarta-feira, à 1 da tarde, foi sepultado Fernando Rodrigues, o Fernandão. Fernando Rodrigues de Souza, 54 anos, mais conhecido como Fernandão. Ele estava internado há alguns dias, apesar de um quadro estável, acabou não resistindo às complicações da Covid-19. O Fernandão, ele era borracheiro no bairro de São Pedro, tinha um estabelecimento ali
na rua Luiz Nogueira Júnior, próximo ao posto de gasolina do bairro do Rosário, e ele era muito querido não só nesse local, mas em todo o bairro de São Pedro. Ele já teve estabelecimentos em outros locais, sempre atendia o cliente com um sorriso no rosto, tentava solucionar o problema lá. Então, o bairro de São Pedro hoje, muitas pessoas, muitas, assim, quem tem rede social, né, quem tem Facebook sabe o que eu estou falando. Essas imagens aí do Fernandão rodaram o Facebook hoje aí, mostrando como ele era uma pessoa querida e foi mais uma pessoa que acabou infectada e não resistiu às consequências aí, às complicações da Covid-19. Então fica mais uma vez o alerta, né? Muita gente continua agindo como se a pandemia tivesse terminado, como se realmente fosse, ela seja uma gripezinha, como disse um por aí, mas cada dia que a gente vê um rosto desse, porque é muito fácil falar de números, né? Muito fácil entre aspas, mas quando a gente vê um número, é um número frio. Quando a gente pega esse número e transforma no rosto de uma pessoa, numa vida, numa família, uma pessoa querida, a gente entende, quem não entendeu ainda, né, pelo menos deveria entender como é o resultado e como pode ser o resultado de uma infecção pela Covid-19. Sabemos que já temos a vacina, estamos vacinando a ritmo lento, mas que até toda a população, ou pelo menos 70%, que é a estimativa aí da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo o Ministério da Saúde, a OMS, estima para o controle da pandemia, ainda estamos muito longe. Nessa quarta-feira, a Prefeitura divulgou um novo comunicado em relação à imunização aqui em Teresópolis. Está aí o chamamento de cadastro de vacinação para idosos acima de 85 anos, acamados ou impossibilitados de locomoção. A Prefeitura alerta, esse cadastro é exclusivo para idosos nesta faixa etária. E a pessoa vai lá, faz o cadastro, está ali o endereço ali, ó, do site, deixar um pouquinho na tela aí, fotografe a tela para depois você poder acessar esse endereço. A Prefeitura pega lá o seu contato e agenda a vacinação assim que houver a disponibilidade da vacina. Lembrando que chegou aqui o município, mais uma carga, né, mais um lote de vacina, mas é para a segunda dose daquelas pessoas que já foram vacinadas aí no começo dessa campanha de imunização. Mas se você que tem aí um familiar, um conhecido nessas condições, não deixe de fazer o cadastro. Assim que chegar aí o novo lote de vacina, a Secretaria de Saúde vai entrar em contato, vai mandar uma equipe no local e você poderá garantir assim a vacinação do idoso. Na semana passada, o Ministério Público divulgou uma nota recomendando aos municípios que fizessem um cadastro muito bem feitinho, com toda a identificação das pessoas que têm sido vacinadas, justamente para evitar que aconteça situações onde aquelas que não estão na fila de prioridade recebam o imunizante. Na semana passada também, a Polícia Civil e o Conselho Regional de Enfermagem iniciaram uma ação em relação a denúncias de pessoas furando fila. Consequência desses dois trabalhos, o Ministério Público já tem 241 denúncias desse tipo de situação, de falta de respeito à prioridade da vacinação contra a Covid-19. E, segundo informado pelo MP, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, temos um inquérito aberto aqui em Teresópolis. A informação que um caso de pessoa que teria pulado essa fila de prioridade, né, teria furado a fila de prioridade para receber o imunizante aqui em Teresópolis. Informações do Ministério Público, além de outros municípios, como Itaperuna, Cabo Frio, Nova Friburgo também tem um caso, Campos, entre outros aí, né? O MP divulgou essa nota, né? Temos aí o posicionamento do MP e também entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, buscando um posicionamento, né? Se eles já sabem dessa informação, se existiu realmente alguém furando fila para receber a vacina, e mais, segundo informado a redação do Jornal Diário pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde desconhece esse fato. Amanhã, na nossa próxima edição do Jornal Diário, nessa versão digital e também em nosso site, uma reportagem completa do Marcos Wagner falando sobre essa situação
uma situação preocupante. A gente sabe que nessa fase inicial temos poucas vacinas e tem aqueles grupos prioritários para receber o imunizante e furar fila não dá, é inadmissível. Essas e outras informações você confere em nosso site, netdiario.com.br, e havendo qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você confere aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Para quem acompanha a programação da Diário TV pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!